pessoal, estamos aí de volta. Vamos aqui hoje encerrar nossa semana de aulas aí, né? Estamos vendo durante essa semana, vimos aí alguns estudos sobre ângulos. Vimos estudos aí sobre ângulos. Agora nós vamos passar aqui para outra parte da matemática. Nós vamos estudar aqui um pouco, lembrar aqui um pouco de probabilidades, lembrar um pouco aí de eventos e tudo mais, certo? Já acompanhamos aí os estudos dos ângulos, vimos as unidades de medidas de ângulos, vimos os instrumentos, né? Então hoje a gente vai passar aqui para uma parte mais interessante. Bom, pessoal, então fiquem aí comigo, acompanhem você que está em sua casa hoje, prepare seu material, seu caderno, certo? Façam as anotações aí, já estejam com o material aí pronto para a gente fazer nossa aula de hoje. Daqui a pouco, nas próximas aulas, nós vamos ter aí também os estudos da revisão da semana, né? A gente preparou uma revisão da semana bem bacana, tá? Então vamos lá. Vamos ver aí os estudos, os cálculos das probabilidades, pessoal. Então nossa habilidade de hoje, pessoal, é calcular a probabilidade de um evento aleatório expressando por cálculo racional, por número racional, na forma fracionária, decimal e percentual, e comparar esse número com a probabilidade obtida por meio de experimentos sucessivos. Muito estranho, né, essa habilidade. A nossa expectativa de aprendizagem é de identificar os resultados favoráveis dentro do espaço amostral. Então, nós vamos nos ater, nessa habilidade, à questão de identificar os resultados favoráveis dentro de um espaço amostral, tá? Mas antes, claro, a gente começar aí, a gente precisa ver algumas definições aí, né, pessoal? Olha só, primeiro, o que é um experimento aleatório? É todo experimento sobre o qual não podemos precisar o resultado. Por exemplo, ao jogar um dado, você sabe com certeza qual o número que vai sair, vai ficar fácil, qual a face vai ficar voltada para cima? Claro que não. Então isso é um evento aleatório, a gente não sabe. A gente sabe que existem 6 possibilidades. A gente sabe que existem essas 6 possibilidades. Mas a gente afirmar com certeza qual é o número que vai ficar voltado para cima, isso é impossível de você identificar, né? Com certeza. Existe a probabilidade. Então esse é um experimento aleatório. A mesma coisa ao jogar uma moeda. Então a gente não sabe qual é a face que vai cair para cima. Se é cara, se é coroa, certo? Se a gente tem um saco de bolas de várias cores, a gente não tem como identificar qual é a cor da bola que a gente vai tirar, né? Não tem como afirmar com certeza. Então esses eventos que a gente não pode ter certeza na hora de afirmar são os que a gente chama de experimentos aleatórios. O espaço amostral. O espaço amostral, pessoal, é o conjunto de todas as possibilidades que temos no experimento aleatório. Como eu disse lá, a questão do dado, né? Qual é o espaço amostral de um dado? O espaço amostral de um dado é do 1 ao 6, porque a gente sabe que só tem 6 bolas. Aliás, 6 bolas. Só tem 6 números no dado, né? Vai do 1 ao 6. Então, a gente não sabe qual é o número que vai ser quando a gente lança um dado. A gente não sabe qual é a face que vai ficar voltada para cima. Mas a gente tem certeza que é de 1 a 6, porque é o espaço amostral nesse lançamento, nesse experimento aleatório, certo? Qual é o espaço amostral no lançamento de uma moeda? Só tem 2 possibilidades, é cara e coroa. O espaço amostral são todas as possibilidades possíveis, certo? Todas as possibilidades possíveis. Evento, pessoal. Evento é o objeto de estudo do espaço amostral, que pode conter de 0 a todos os elementos do espaço amostral. Como assim? Vamos lá voltar ao nosso problema do lançamento de um dado. No lançamento de um dado, eu quero saber, o evento é, por exemplo, eu escolher dizer qual é a probabilidade, estudar o evento, é sair um número 6, por exemplo. Existe a possibilidade de sair o número 6? Existe, certo? E a probabilidade a gente vai ver aqui depois como é que se calcula. Mas se na hora de jogar um dado, qual a probabilidade, o evento, eu quero saber a probabilidade do evento de sair o número 7. Existe essa possibilidade?
Não. Essa possibilidade aí, ó, ela é zero. Por isso que ele diz aí que vai, né, pode conter zero, né, a todas as possibilidades. Outro evento. Eu quero saber todos os números, qual é a probabilidade de todos os números ser menor do que 10. Né? Menor do que 10, por exemplo, no lançamento de um dado. Então a possibilidade ela é 100%. Todo número que a gente jogar o dado, que a face que for voltada para cima, vai ser um número menor que 10. Por quê? Porque só vai do 1 ao 6. Do 1 ao 6, todos os números são menores que 10. Né? Então, essas possibilidades, é o que a gente chama de evento. É uma das possibilidades que vai do zero, pode ser uma, pode ser nenhuma, até todas as possibilidades do espaço amostral. E como é que a gente vai calcular essa probabilidade, pessoal? A probabilidade de um evento é a razão entre o número de casos favoráveis a esse evento em relação ao total de resultados possíveis. Ela pode ser representada em forma de fração, número decimal ou porcentagem. Fração, número decimal ou porcentagem. A gente vai ver que sempre a gente vai montar aqui primeiro na forma de fração, aí vocês sabem, já estudaram a fração, toda fração a gente consegue transformar em um número decimal e a gente consegue transformar em uma porcentagem, certo? Mas como é que faz esse cálculo? Olha, o que ele disse aqui, ó, é a razão, certo? Entre os números, ou seja, é desse jeito aqui, pessoal, ó, a probabilidade de ocorrer, a probabilidade de ocorrência de um evento é a razão, é uma fração que você vai montar, onde em cima, na fração, no numerador, vai ser a quantidade de casos favoráveis, o número de casos favoráveis, que é no evento, quantos números são favoráveis, a quantidade de eventos favoráveis, sobre o total, que esse daqui é o espaço amostral, são todas as possibilidades. Embaixo fica a quantidade do espaço amostral, que são todas as possibilidades. Olha só, um problema aqui bem simples, ó. Se eu lançar um dado, qual será a probabilidade de sair um número maior que 2? Maior que 2. Então, olha, atenção aqui que a gente usa o número para a gente montar as probabilidades. A gente usa o número de quantidades, certo? Aqui, como as quantidades aqui são números, então tem que prestar atenção. Ó. Então, quantas possibilidades possíveis no dado? As possibilidades possíveis são 6, né? São 6 possibilidades possíveis. Pode sair o 1, pode sair o 2, pode sair o 3, pode sair o 4, pode sair o 5, pode sair o 6. Aí agora aqui, ó, nós temos aqui o nosso evento, né? Nosso evento que é um número maior que 2. Quais são os números maiores que 2, pessoal? Número maior que 2, certo? Quantos são os números maiores que 2? A quantidade de números maior que 2 é que vai ser os nossos casos, número de casos favoráveis, que é o que nos interessa. Os casos favoráveis, que é o que nos interessa. Então, quais são os números maior que 2? 3, 4, 5, 6. Quantos tem? São 4, certo? São 4, ok? Então, como é que vai ser a nossa probabilidade, pessoal? Nossa probabilidade vai ser 4 sobre 6. Lembra lá da forma? 4 é a quantidade de elementos favoráveis, que são 4 elementos favoráveis, sobre o total, que num dado são 6. Então, a probabilidade aqui é 4 sobre 6. Lembrando que a gente pode simplificar as frações, pessoal. Simplificando aqui, ó, a gente pode simplificar o 4 e o 6 por 2, né? Vai dar 4 dividido por 2 é 2, 6 dividido por 2 é 3. Então, nós temos aí que a probabilidade de sair um número maior do que 2 é de 2/3. 2/3 é a probabilidade de sair um número maior que 2, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer um sorteio, vamos a outro probleminha. Em cada dupla, haverá um vencedor. A gente vai fazer um sorteio de dupla, isso aqui é uma suposição, tá, pessoal?
a gente vai fazer um sorteio em dupla. Em cada dupla haverá um vencedor, que deverá ser aquele que tirar o maior número de 1 a 10 em cada rodada, certo? Após a retirada do primeiro número da rodada, retorne o número sorteado ao copo e tente prever quem vai ganhar, certo? Então nós vamos ver aqui as possibilidades, olha só aí, ó. Olha que interessante as possibilidades, ó. Temos 10 respostas possíveis para esse questionamento. Então olha aí, ó. Então, como é o problema? Então, são dois alunos, eles vão disputar, eles vão tirar um número do copo, certo? Nesse copo tem números de 1 a 10. Então, o primeiro aluno, ele tira um número, o segundo aluno, o primeiro aluno, ele tira um número e ele retorna um número para o copo. E aí o segundo aluno vai tirar. Ganha quem tirar o maior número, certo? Então, olha só. O aluno 1, ele sorteou 1. Isso aqui são todas as possibilidades. Nós vamos estudar aqui as possibilidades. Então, ó, o aluno 1, ele sorteou 1, tirou 1, certo? Então, será que esse aluno tem condição de ganhar? Será que esse aluno tem condição de ganhar, pessoal? Se ele tirou o número 1, você já deve estar aí pensando que é claro que não. Ele não tem condição de ganhar. O que é que no máximo pode acontecer para ele? Ele pode empatar, né? Mas ganhar ele não vai. Se ele tirar o número 1, ele não vai ganhar essa disputa. Pode ser que saia empate, certo? Por quê? Porque o outro aluno, ele vai tirar do 1 ao 10. Ele tem a possibilidade do 1 ao 10. Então, esse aluno que sorteou a primeira, ele não tem condição de ganhar, certo? Só que também, o que é que a gente vai ver? Ó? Dessa maneira, o aluno 2, para ganhar, tem que sortear. Para ganhar, ele tem que sortear o quê? Do 2 ao 10. Né? Porque se ele tirar o 1, ele vai empatar. E aqui nós estamos estudando a possibilidade do segundo aluno ganhar. Então, para o segundo aluno ganhar, ele tem que sortear do 2 até o 10. Ou seja, são 9 possibilidades, né? Ó, tendo assim a probabilidade de 9 sobre 10 para ganhar do colega. Então, a probabilidade dele ganhar aqui, pessoal, ó, é 9 sobre 10. Por quê? Porque, como eu disse, se o primeiro aluno sorteou 1, para esse segundo aluno ganhar, ele tem 9 possibilidades de quantas? De um total de 10. Porque é o total de números que tem na caixa, no copo. E desse total, ele pode tirar 9 que ele ganha. Tem 9 possibilidades para ele ganhar. Olha só, se o aluno 1 sortear o número 2, dessa maneira, o aluno 2, para ganhar, certo? Para ganhar, ele tem que tirar do 3 ao 10. São quantos números? Quantas possibilidades? Ele tem 8 possibilidades. De quantas? De 10. Lembrando que no copo tem 10. Então, aqui, ó, que é o total de possibilidades, vai ser nesse problema, vai ser sempre 10. Neste problema. Porque neste problema, a quantidade de números lá é 10. E esse segundo aluno, para ganhar, ele tem 8 possibilidades, né? Que é do 3 até o 10. Tem 8 possibilidades. Simplificando, aqui foi simplificada, né? Por 2. Certo? 8 por 2 deu 4, 10 por 2 deu 5. Então, ele tem 4 quintos, né, a probabilidade de ele ganhar. Vamos lá. No aluno 1 sorteou o número 3. Se ele sortear o número 3, qual é a probabilidade aí do aluno 2 ganhar? Então, quantos números ele pode ganhar? Do 4 até o 10. Do 4 ao 10, pessoal, são 7 números. Então, a probabilidade é 7, que é favorável, são a quantidade de números favoráveis sobre 10. Já olha só aqui, ó, se o aluno 1 tirar o número 4, então, para o segundo aluno ganhar, ele tem que tirar do 5 até o 10. Do 5 ao 10 são quantos algarismos? 6. Então, por isso aqui que é 6, que são as quantidades favoráveis sobre 10. Certo? Simplificando, isso aqui dá para simplificar por 2, né? 6 por 2 dá 3, 10 por 2, 5. Vamos mais, ó. Se o aluno 1, pessoal, sortear o número 5, então o aluno 2, ele tem que tirar do 6 para frente, para ele ganhar, certo? Então, do 6 para frente, nós temos 5 algarismos, 5 números, né? 6, 7, 8, 9, 10. Então, a probabilidade fica quanto? 5, que são os casos favoráveis para ele ganhar, sobre 10, que é o total. Isso aqui dá para a gente simplificar por 5, né?
Por isso que está aqui 1 sobre 2. 5 dividido por 5 é 1, 10 dividido por 5 é 2. Se o aluno 1, pessoal, sortear o número 6, e aí, se o aluno 1 sortear o número 6, para o aluno 2 ganhar, ele tem que girar do 7 para frente. Olha, ó, só 4 possibilidades, só tem 4 números que são favoráveis. Então, 4 favoráveis sobre o total de 10. Simplificando por 2, certo? Vai dar 2 sobre 5. Se o aluno sorteou o número 7, o primeiro aluno sorteou o número 7, para o aluno 2 ganhar, tem que tirar o maior, então tem que ser 8, 9 ou 10. 3 possibilidades de 10. Não dá para simplificar. Se o aluno sortear, pessoal, o número 1, o primeiro aluno sortear o número 8, para o aluno 2 ganhar, está diminuindo, né? Só tem 2 possibilidades, ele tirar o 9 ou 10. Então vai dar 2 décimos, né? 2 casos favoráveis pelo total de 10. Simplificando aqui por 2, vai dar 1/5. E se o aluno 1 sortear o número 9? Se ele sortear o número 9, para o aluno 2 ganhar, ele tem que sortear só o 10. Ou seja, só tem uma possibilidade, certo? Só tem um caso que é favorável. Uma possibilidade de um total de 10, certo? E a última possibilidade é se o aluno 1 sortear o número 10. Se o aluno 1 sortear o número 10, pessoal, então ele não perde, certo? Dessa maneira, o aluno 2 tem 0 possibilidade de ganhar do colega. Ou seja, se ele tirar o número 10, o primeiro aluno tirar o 10, o aluno 2 ele tem 0 possibilidade de ganhar. Ele não tem condição de ganhar, não tem como ele ganhar. O que é que pode acontecer? Empatar. A possibilidade de empate, quando isso acontece? Sim, a possibilidade de empate, né? Quando é que isso acontece? Se o aluno 2 tirar o número 10. Só ocorre quando o aluno da segunda rodada tirar o mesmo número que o colega. Ou seja, 1 caso, certo? Só tem um caso favorável, que é se ele tirar o número 10, né? Em um total de 10 resultados possíveis. Ou seja, probabilidade de 1 décimos. 1 décimo. Então, aqui é a probabilidade de esse jogo sair empatado, né? Se o aluno número 2 tirar o 10. Tem que tirar o 10. Certo, pessoal? Então, vamos calcular aí algumas probabilidades. Vejam só. Em uma caixa, há 10 bolas brancas e 5 bolas azuis. João precisa retirar uma bola dessa caixa. Qual a probabilidade de João retirar uma bola azul? Ok? Uma bola azul. Vou dar aí 2 minutos para vocês tentarem fazer aí em casa. A gente volta já com a resposta. Vamos lá, pessoal. E aí, conseguiram? Resolveram?
Então vamos lá. Para a gente calcular a probabilidade, lembrar lá, né? Probabilidade vai ser uma divisão, é uma razão, né? Nos casos favoráveis, com todos os casos possíveis, né? Ok? Então, olha, como a gente quer, o João aqui ele quer tirar uma bola azul, então a gente tem que ver quantas bolas azuis tem. Quantas bolas azuis tem? Temos 5. Então aqui em cima vai ser 5, certo? E aqui embaixo é todos os casos possíveis. O que é todos os casos? Nosso problema é com bolas. Então a gente tem que ver todas as bolas possíveis. Todas as bolas que tem aí nessa caixa. Então todas as bolas dá quanto, pessoal? Dá 15, certo? Porque são 10 brancas e 6 azuis. Então, a probabilidade aí dele tirar uma bola azul é essa daí, né? Que é 5 sobre 15. Isso aqui a gente consegue simplificar por 5, certo? 5 dividido por 5 é 1. 15 dividido por 5 é 3. Então, a probabilidade será de 1/3, certo? A probabilidade será de 1/3. A questão das transformações, pessoal, de números para números decimais e porcentagem, a gente vai ver nas próximas aulas, tá? A gente está aqui mais se atendo à questão de você entender como montar o problema de probabilidade. Quais são os casos, o que é os casos favoráveis, o que são os casos favoráveis e o que são esses casos possíveis. Bom, olha só. Segundo, em um sorteio com números de 1 a 20, 2 participantes disputavam e ganhava aquele que tirasse o maior número. Sendo que, após o primeiro ter sorteado, ele deveria retornar o número para a caixa, certo? O Léo foi o primeiro a retirar e sorteou o número 12. Qual é a probabilidade do outro participante ganhar de Léo? Então, eu vou dar aí 2 minutinhos também para vocês, a gente volta já com essa resposta. E aí, pessoal, vamos lá? Então, vamos ver aí qual é a probabilidade, né, do outro participante ganhar do Léo. Então, a gente sabe que os números são sorteados, são numerados aí de 1 a 20 e ganha quem tirar o maior número. O Léo aí, ele tirou o número 12. Então, existem quantos números, quantas possibilidades para o outro participante ganhar? Então, são os números, pessoal, o 13, né? 14, 15, 16, 17, 18, 19 e o 20. Então, nós temos todos esses números. Se o outro participante tirar todos esses números, então ele vai ganhar do Léo, certo? Então, esses aqui são todos os casos possíveis, os casos favoráveis, certo? E aí a gente tem que, para calcular a probabilidade, a gente tem que ver quantos são.
Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, para a gente calcular a probabilidade, como é que vai ser? O número de casos favoráveis, que é 8, dividido pelo total, o total de número. Se vai do 1 ao 20, são 20. Né? Então, essa é a probabilidade do segundo participante ganhar aí do Léo. Isso aqui a gente consegue simplificar, pessoal, por 4. Né? A gente consegue simplificar por 4. 8 dividido por 4 dá 2. 20 dividido por 4 dá 5. Então, aí a probabilidade ela é 2/5. Tá certo? Então, pessoal, nós vimos hoje aí, nós vamos encerrar nossa aula aqui, estamos já no final. Nós vimos aí um pouco sobre as probabilidades, né? Um pouco sobre como calcular aí as probabilidades de algum evento, o que é um evento favorável, quais são os eventos que são favoráveis, qual é o número do espaço amostral e essas coisas desse tipo. Na próxima aula agora a gente vai ver aí a revisão, vamos fazer uma revisão da semana. Vamos ver aí o que foi que nós estudamos na semana, fazer algumas questões aí. Espero que vocês já estejam com o material, com o PDF da aula de hoje, da revisão da semana, tá bom? Então vamos lá, a gente volta na próxima aula.